A ilha Jeju, na Coreia do Sul, é incrivelmente linda e eles recebem cerca de 10 mil turistas por ano. E lá na Coreia, tornou-se tradição que os formandos de ensino médio comemorem na ilha. Em 15 de abril de 2014, o colégio Daewoong havia feito reserva para 325 alunos e 14 professores. O navio em que fariam a tão sonhada viagem foi construído em 1994 e antes de operar como o Seo, ele era um navio de cargas, o Ferry Naminoe. E em outubro de 2012, ele foi comprado pela empresa Chowahin e nele foi feito algumas alterações. Na verdade, foi feito muitas alterações. Olá pessoal, eu sou Fabiana, esse é o canal Lado B e como prometido, cá estou trazendo a segunda parte do vídeo a respeito do bilionário Yu Byung, da seita da salvação. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como ele ficou conhecido e o porquê de ter acontecido o que aconteceu com ele. Antes que vocês esqueçam, eu já vou pedir aqui no comecinho para que vocês deem um like no meu trabalho. Quem não for inscrito, se inscreva ou dá uma conferida na inscrição, porque às vezes acontece de desinscrever. Deve ser alguma falha, algum bug no algoritmo da plataforma. Comentem, como eu disse no outro vídeo, se tiver com uma preguicinha assim de digitar, manda um emojinho, porque o algoritmo já entende. E compartilhem com amigos que vocês sabem que gostam de ouvir histórias. Bom, chega de enrolação, bora pra história. As mudanças foram realmente muito grandes. As cabines, que antes tinha capacidade para 111 passageiros, passou a ter 950 vagas. O espaço de carga era de 239 toneladas e foi ampliado para 6.820 toneladas. E é claro que isso tudo acabou causando, um desequilíbrio no eixo do navio. Essas alterações que foram feitas no Ferry Naminoe, que passou a se chamar Seo, claro que eram ilegais. Feitas as alterações, acontece a inspeção e adivinhem? Exatamente, eles passam na inspeção e começam a carregar cada vez mais passageiros e mais carga. Agora, eu vou contar para vocês a sucessão, porque foram muitos, tá? Então, é a sucessão de erros que causou essa baita tragédia na Coreia do Sul, que talvez vocês já até devam ter ouvido falar. O naufrágio do Seo ceifou mais de 304 vidas. E eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Como sempre, a maioria dos erros causados por causa de ganância, Isso já é de praxe. Quando ele foi liberado, quando ele teve a autorização para voltar a navegar, foi feita uma única exigência, que o setor de cargas não carregasse de forma alguma mais do que 987 toneladas. Isso ficou bem claro. O Seo fazia 3 viagens por semana, porque cada viagem levava 14 horas. Então eram 14 horas de ida e 14 horas de volta, partindo do porto de Ichun e indo até o porto de Chihun. No dia dessa infeliz tragédia, a quantidade de passageiros estava ok, mas a quantidade de carga era mais do que o dobro da permitida, coisa que foi deixada bem clara para o proprietário da empresa que comprou que não podia acontecer. Eles estavam carregando
2.142 toneladas de carga. Nesse dia, o capitão que iria conduzir o CEO era Lee Johnson, de 69 anos, cuja carreira já tinha mais de 40 anos. Então ele tinha mais de 40 anos de experiência. Ele estava substituindo o capitão oficial, que nesse dia em questão estava meio adoentado. A molecada tava numa animação só, né, gente? Vocês lembram que eu contei no primeiro vídeo que lá na Coreia eles já nutrem desde pequenos um altíssimo respeito, tanto pelos mais velhos quanto pelas hierarquias. Então seria a primeira viagem deles praticamente sozinhos, porque eram 325 alunos e 14 professores para monitorar. Aí ficou dividido assim. As cabines inferiores ficou para os meninos e as cabines superiores para as meninas. Na manhã seguinte, acontece a troca de turno da tripulação, às 7h30 da manhã. Quem assume o posto do capitão é a terceira imediata, Park Hyun-kyu, de 26 anos, que trabalhava na empresa há apenas 6 meses. Portanto, nem um pouco apta a conduzir uma embarcação daquele porte sozinha. Para isso, era necessário que ela tivesse 2 anos de experiência monitoradas por um capitão. Mas um erro. Vamos lá. Às 8h20 da manhã, o piloto automático do CEO é desligado. E às 8h27, o navio faz um desvio da rota oficial, entrando num canal que é conhecido como extremamente perigoso, porque lá tem correntezas muito fortes, ondas muito grandes e imprevisíveis. Tá tudo calminho, de repente a coisa vira. A rota oficial levaria apenas 20 minutos a mais. E às 8h49, a terceira imediata dá a ordem para o timoneiro para que ele faça uma curva de 15 graus a este bordo. Ele faz essa curva. Eu acredito que na hora do desespero, eles se esqueceram do excesso de carga que o navio carregava, sem contar os carros, que, óbvio, além de estarem acima do limite, não estavam presos de acordo. Para transportar carros no navio, eles precisam ser enfileiradinhos e presos à corrente, para que o peso dele ajude no eixo. Eu imagino que se esqueceram mesmo na hora do desespero. Afinal de contas, gente, isso é logística básica, é física básica. Se você tá com uma grande quantidade de carga e você pende para um lado, obviamente que tudo isso vai para o mesmo lugar, causando a inclinação do navio. E levando em conta a velocidade que o CEO estava no momento em que essa curva foi feita, ela poderia ser feita com, no máximo, 5 graus. E foi uma curva de 15 graus. Então, não tinha muito o que se fazer, né? Afinal de contas, quem é que ia conseguir carregar todo aquele peso de volta para o lugar certo? Mais um erro. Todo navio precisa ter uma quantidade de água, né, abaixo do casco, que fica até submersa, como lastro. Como que eu vou explicar lastro? Achei. Sabe os balões, né, que as pessoas viajam? Não tem saquinhos de areia do lado deles? Esses saquinhos de areia têm a mesma quantidade de peso e funcionam como lastro, né, que é para manter o equilíbrio. No navio, esse lastro é água. E no CEO,
essa água que serve de lastro estava com menos de 40% do correto. O Capitão Lee, ele acaba acordando e ele vai até o convés para saber o que é que está acontecendo. Essa situação causada por essa terceira imediata é muito difícil de explicar. Não se sabe se ela estava querendo provar para alguém que ela era capaz, ou se realmente foi só excesso de autoestima e arrogância que fez com que ela colocasse todas essas vidas em perigo por causa de 20 minutos ou provar sua competência para alguém. Para mim, nenhuma dessas duas justificativas faz o menor sentido, porque não era só ela que estava lá. Os passageiros estavam todos tranquilos. Eles ouviram, no sistema de som, que era para cada um ficar na sua cabine, ficarem tranquilos, porque aquilo estava sob controle. Depois disso, não foi dito mais nada nos alto-falantes. Então todo mundo continuou quietinho na sua cabine. Até aí eu entendi o porquê deles fazerem isso. O navio, além de todas as irregularidades, não tinha colete salva-vidas para todo mundo, o que no caso não resolveria muito, afinal de contas aquele dia estava frio e a água estava extremamente gelada, e também não tinha bote salva-vidas. E muitos dos coletes que tinham lá no navio estavam em péssimo estado, porque eles não foram substituídos com essa reforma. A reforma foi feita apenas para ganhar mais dinheiro, não para dar mais conforto e segurança para os passageiros. Os tripulantes, eles ligaram para a guarda costeira, para a guarda da ilha e para o serviço de tráfego naval. Só que eles não possuíam um canal único de comunicação. Então, um não podia se comunicar com o outro e acabou virando um caos. Mais tarde, eles alegaram que foi a tripulação que não soube explicar direito o que estava acontecendo, o que não faz o menor sentido, porque uma tripulação não vai pedir ajuda para 3 órgãos se não tiver acontecendo algo de realmente grave. E claro que todo mundo sabia a quantidade de vidas que tinham naquele navio. E as coisas vão piorar, e muito. O Capitão Lee é informado de que dentro de 2 minutos vão chegar 2 helicópteros com câmeras para ter uma noção do que está acontecendo, e que em cerca de 10 minutos chega um barco de pequeno porte. Ao invés de ele tentar salvar, mesmo que fosse algumas pessoas da tripulação, ele vai, se troca, coloca uma roupa de civil e foge. Gente, ele foge. Aí vocês devem estar se perguntando, ele pode fazer isso? Não, ele não podia de jeito nenhum ter feito isso. Isso não é só questão de honra, isso é lei. O capitão é o último a abandonar uma embarcação. Mas relaxa que ele vai responder. Enquanto isso, lá no navio, alguns adolescentes que não tinham compreendido a gravidade do que estava acontecendo, estavam com seus celulares lá se filmando, brincando. Teve alguns que fizeram até piada. Teve um menino que falou que ele era novo demais para partir, porque ele ainda tinha muito anime para assistir. Um outro mandou mensagem para os pais e os pais responderam que era para ele obedecer, ficar na cabine, porque o capitão sabia o que estava fazendo. E nessa hora dessa mensagem, o Capitão Lee já tinha, dado fora. É claro, como eu sempre falo para vocês, que eu prefiro não fazer julgamentos, afinal de contas, você só sabe que atitude vai tomar se você estiver diante daquela situação. Ele entrou em pânico. Aí, diante de tantas coisinhas erradas que levaram a uma tragédia dessa magnitude, eu
penso que é mais um dos mistérios dessa vida que a gente não vai ter explicação. Como eu disse no início, né? Uma sucessão de erros. É medo, ganância, prepotência. Então, não dá para você colocar a culpa em uma só pessoa, porque várias causaram esse trágico acidente. Agora, eu vou contar algumas coisas para você, que é aquele momento, né, que eu às vezes conto para vocês no vídeo, que quando eu tô fazendo um roteiro, eu caio mesmo no choro e não tenho vergonha de dizer. Alguns alunos começam a perceber que tem algo errado e eles começam a mandar mensagens de despedida para a família. Eu vou até ler aqui porque não deu para decorar isso, tá, gente? Uma das mensagens era assim: mãe, pai, amo vocês. Mãe, eu não sei se eu sairei vivo daqui, por isso eu preciso que você saiba que eu te amo. Um outro falou assim: pai, mãe, por favor, me prometam que vocês nunca vão deixar a minha irmã fazer uma excursão como essa. Outra era: mãe, irmã, amo muito vocês. Não dá, sabe, gente? Não dá. São alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Porque às vezes a gente vê nessas tragédias no noticiário, só que cada pessoa que estava lá tem a sua própria história. Então é um negócio assim que não é fácil não. Imaginem, né? Centenas de mensagens de jovenzinhos assim entre 15 e 17 anos que sabiam que nunca mais iam voltar para sua casa, que nunca mais iam ver suas famílias. Alguns conseguiram ligar, mas o local que eles estavam tinha muita interferência, então o sinal era bem ruim. Alguns fizeram vídeos de despedida quando o navio foi retirado, né, foi resgatado, então eles fizeram todo o trabalho possível para conseguir pelo menos resgatar isso para as famílias. O último contato foi às 10h17 e a gente só sabe disso por causa de um celular que foi encontrado depois de algum tempo por mergulhadores voluntários, porque nem sequer se deram ao trabalho de tentar remover o navio de onde ele estava. Ele afundou cerca de 40 metros. Não é um naufrágio absurdo onde ele vai parar no fundo do oceano. Então era possível sim retirá-lo, tanto que ele foi tirado. Não demora muito, a mídia fica sabendo, vão com barcos, até helicópteros, porém eles não têm a noção da magnitude do que está acontecendo. Então, eles ficam, né, uma certa distância, filmando e falando, sem tomar nenhum tipo de atitude. Por quê? Porque ninguém que estava em terra, nem o capitão, nem os responsáveis pelo porto, passou para ninguém a informação da quantidade de gente que tinha lá. E a maioria dos alunos ficou quietinho na sua cabine, obediente. E eu acredito que se o pessoal da imprensa que foi até lá soubesse a quantidade de gente que tinha, eles teriam tentado fazer alguma coisa para ajudar. É claro que é uma situação bastante complicada, porque em resgates muitas vezes acaba acontecendo correria e pessoas acabam perdendo a vida, sendo, né, pisoteadas. Então, foi algo realmente muito delicado. E eu imagino, porque eu tento olhar para o lado bom das coisas, que cada pessoa que fez uma besteira ali não imaginou que iam haver outras besteiras e que todas juntas causaria aquela desgraça. Como não
ouvia-se movimentação, a mídia chegou a noticiar que todos os passageiros e tripulantes do barco haviam sido resgatados. Então, nas suas casas, os pais ficam tranquilos, mas não por muito tempo, porque logo a mídia começa a noticiar outras coisas. Afinal de contas, eles trabalham em equipe. Então, aqueles que estavam lá no mar filmando o navio e uma outra equipe em terra buscando saber mais notícia. Quando eles passam uma nova informação dizendo que a maioria dos passageiros foram resgatados, aí já aumenta bastante a preocupação de muitos pais. Depois eles falam que só metade foi resgatado. E com isso volta o total desespero. Uma coisa que me deixou bastante indignada, eu acredito que vai deixar vocês também, foi o seguinte: quando o CEO estava inclinado, começando ainda a naufragar, passou um navio americano com centenas de fuzileiros navais treinados com equipamento para fazer o resgate de todo mundo. O navio era enorme e o CEO ainda não tinha naufragado. Eles disseram que estava tudo sob controle e que eles podiam prosseguir viagem. Não ficou muito claro para mim se quem passou essa informação para os fuzileiros foi a tripulação ou a guarda costeira. Mas enfim, dispensaram a melhor ajuda que podia haver. Quando os jornalistas tiveram a real proporção da tragédia que estava acontecendo, o que tinha acontecido, entram em contato com a Casa Azul para saber por que não foi feito nada. A pessoa que atende diz que não estava sabendo que a situação era tão grave e pede para que eles mandem imagens. E os jornalistas fazem isso, enviam as imagens. Mesmo assim, eles não mandam resgate, eles alegam que as imagens não dá para ter noção da gravidade. O que eles não conseguiam entender é que os jornalistas estavam fazendo a filmagem parecendo não ter ninguém, porque estava todo mundo obedecendo ordens do capitão Lee, que já estava em terra. Só que naquela altura, realmente, não tinha mais nada o que fazer. Eu falei para vocês, né, em relação à temperatura da água. O que os jornalistas estavam querendo saber é por que não foi enviado ajuda quando a tripulação pediu. Essa era a questão. Era isso que, na verdade, os jornalistas estavam tentando descobrir. O porquê deles não terem tido ajuda. Jornalistas têm fontes. E eles têm o direito de manter essas fontes em absoluto sigilo. Alguém descobriu que a ordem para que fosse feito o resgate só poderia sair da maior autoridade do país, que era a presidente Park Geun-hye. O jornalista ou a jornalista que descobriu essa pequena questãozinha soube que ela estava em uma clínica fazendo tratamento estético e quando ela foi notificada da situação, ela pediu para que não a incomodassem. É óbvio que os assessores dela falaram outra coisa. Disseram que ela estava cumprindo a agenda presidencial. Daí, quando eram quase 6 horas da tarde, ela vai à TV em rede nacional para pedir para que façam todos os esforços para resgatar o máximo de pessoas possíveis. Eu não sei se ela estava em outro planeta ou... Melhor eu ficar quieta aqui. Mas será que ela não sabia que com aquele frio, da hora em que houve o acidente até a hora que ela se pronunciou, mesmo que as pessoas sobrevivessem ao afogamento,
A gente já viu casos desse tipo, onde há um naufrágio perto de lugares assim rochosos, corais, onde formam-se bolsões de ar dentro do navio e as pessoas conseguem sobreviver por horas, porém em uma temperatura que o corpo suporte. Lá foi dito que as pessoas não conseguiriam sobreviver naquela água por 2 horas. Antes disso, sucumbiriam. Então, de onde que ela tirou que dava para resgatar mais alguém? Isso é achar que consegue ser uma boa atriz, só pode. Quando eu soube dessa informação, né, que ela estava lá cumprindo a sua agenda presidencial, eu me perguntei, o que raios nessa agenda é mais importante do que salvar as 476 vidas que estavam dentro daquele navio? Porque se um presidente não é capaz de mudar o seu cronograma para atender a uma coisa que é emergência, que é imprevisível, ele não é digno de governar um país. Park Hin-young era a mais nova da tripulação. Ela tinha 23 anos e ela se recusou a sair quando aquele barco de pequeno porte foi para lá. E bem diferente do capitão, ela disse que ia ficar lá e ia tentar salvar o máximo de pessoas que ela conseguisse. E ela conseguiu. Ela foi direcionando as pessoas até a saída e com a ajuda dos pescadores que ficaram sabendo do que estava acontecendo e foram chegando em volta do silo. Então ela salvou mais de 50 vidas. So-un e Kim, também tripulantes, 28 anos cada, com um casamento marcado, também se recusaram a sair do navio. Sucumbiram com o navio, mas também salvaram muitas pessoas. Su-young era uma dos 14 professores. Ela fez uma ligação para o noivo para se despedir, falou: quem sabe haja possibilidade de eu voltar, mas eu não vou sair daqui e abandonar os meus alunos. E ela guiou para a saída também, não só alunos dela, mas outras pessoas que estavam lá perdidas sem saber o que estava acontecendo. Também naufragou com o senhor. Porque mesmo depois de ter guiado todos os seus alunos, ela fez questão de voltar, bater de cabine em cabine, na maior discrição, para não haver o corre-corre, né? Por esse motivo, acabou também ficando junto com o senhor. No total, foram salvos 22 pessoas da tripulação e 157 passageiros, graças aos pescadores, que foram os verdadeiros heróis dessa história, junto com alguns tripulantes. Diante de tudo que aconteceu, o mínimo que a presidente podia ter feito era mandar içar o navio para que as famílias tivessem pelo menos o direito de colocar um fim naquilo, de enterrar com dignidade as pessoas, as crianças que eles amavam. Mas ela não fez isso. Quem acabou dando início ao resgate, né, de, infelizmente, corpos, foram mergulhadores voluntários que não faziam parte de nenhum desses órgãos governamentais. Eles desciam, faziam o que eles podiam para trazer as pessoas. Quando eles não encontravam pessoas, ou às vezes eles não conseguiam abrir o compartimento, alguns dos mergulhadores depois deram entrevista e contaram que eles chegaram a ver pela escotilha grupo de estudantes assim abraçados, alguns com fraturas nos pulsos, provavelmente por tentar quebrar a escotilha para sair. Infelizmente, durante esse resgate, 5 mergulhadores
acabaram perdendo suas vidas, provavelmente por hipotermia também. Eles não queriam parar, né, aquela adrenalina de salvar, de ver a família recebendo seu ente querido, acabaram perdendo as vidas também. E para dificultar ainda mais essa situação, depois de um tempo desses resgates, mais um mergulhador acabou cometendo um ato contra si mesmo, porque mesmo com terapia ele não conseguia se esquecer de tudo que ele tinha visto. Então, no total, foram 299 pessoas que não conseguiram se salvar, mais os 6 mergulhadores. Então, um total de perdas de 305. Em 2015, o Capitão Lee foi julgado e ele recebe a sentença de pena capital, que depois de algum tempo é revertida para prisão perpétua, porém a justiça não deu nenhum tipo de satisfação para a população, nem mesmo para os familiares que perderam seus queridos. Já os tripulantes, né, que foram embora e não ficaram lá para tentar salvar ninguém, tiveram a sentença de prisão perpétua, posteriormente reduzida para 12 anos. Mas pelo menos a maioria das pessoas que não fizeram o que deveriam para impedir aquela tragédia acabaram pagando, porque foram julgados também os guardas da ilha de Jeju. Foram julgados o Serviço de Tráfego Naval da Coreia e a Guarda Costeira. Só faltou uma pessoa para ser julgada, que era a presidente. Porém, ela acaba sofrendo um impeachment, mas não por causa, né, dessa tragédia do CEO, mas sim por causa de 18 acusações que ela tinha nas costas, dentre corrupção, pagamento de propina, abuso de autoridade e mais outros que eu nem sei falar todos para vocês. Como nós já sabemos, durante as investigações ficou provado que houve pagamento de propina por parte do proprietário do navio. Eles também responderam. E 3 anos após o impeachment da presidente, eles conseguem içar o CEO e mais algumas pessoas que ainda tinham ficado presas lá. Dessas 299, 5 nunca foram encontradas. E agora, tentem adivinhar quem foi o responsável por trás do empresário que comprou o Ferry Naminawe e transformou no CEO. Exatamente, Yu Byung, o bilionário que foi encontrado sem vida no outro vídeo, na primeira parte desse vídeo. Então ele tinha mais isso nas costas dele. Ele conseguiu uma outra pessoa para colocar o CEO no nome, só para isso, né? Porque os lucros não iam para a pessoa. E foi por esse motivo que tudo leva a crer que aquela cena lá no primeiro vídeo foi um ato contra si mesmo, porque ele passou a ser o homem mais procurado da Coreia. E não se sabe, porque com tanta costa quente que ele tinha, com tanto laranja que ele usava, em nome, né, da Igreja da Salvação, que os súditos não pensavam 2 vezes para fazer as coisas por ele, vai se saber se não existem mais coisas assim graves causadas pela ganância desse homem. Caso vocês que estão me assistindo saibam de mais alguma situação que ele causou, conta aqui pra mim nos comentários, tá? Eu leio todos, procuro responder todos. Tô aprendendo ainda, tá? Porque antes eu respondia
pelos próprios vídeos. Hoje eu tenho que responder por um outro lugar, então se de repente não chegar a resposta para vocês, por favor me perdoa, tá bom? Eu tô aprendendo, mas eu chego lá. E se eu falei alguma coisa errada, se eu citei algum nome errado, eu peço 1000 perdões, mas o nome dos orientais são, né, razoavelmente difíceis pra gente pronunciar. Se eu falei alguma bobagem também em relação à cultura, pode me corrigir aqui, que eu acho muito bacana poder aprender coisas novas. Afinal de contas, tudo que a gente faz nessa vida é uma via de mão dupla, né? Eu passo uma informação, vocês me passam outras informações e assim ficamos todos muito bem informados. Gente, muitíssimo obrigada mais uma vez por vocês ficarem comigo, a companhia de vocês, a força que vocês estão me dando. Eu oro e peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, porque vocês têm me trazido muita alegria, mesmo. Então, beijo no coração.